O céu estava tingido de um roxo doentio quando Felipe girou a chave na ignição e deixou o motor morrer. O ronco abafado cedendo ao silêncio cortante daquela noite de março. Eram 19h47. E o relógio digital do painel piscava como um aviso que ele não sabia decifrar. A rua estava deserta, exceto pelo farfalhar das folhas secas arrastadas pelo vento, que batiam contra os pneus gastos do seu Corolla prata. Ele esfregou as têmporas, o peso de um dia esmagador no escritório ainda pulsando atrás dos olhos. Planilhas intermináveis, e-mails cortantes do chefe, o café frio que mal o manteve acordado. A casa à sua frente, uma construção modesta de 2 andares com tinta descascando nas bordas, parecia um refúgio distante, mas algo estava errado, muito errado. Ao abrir a porta do carro, o ar gelado cortou sua pele como lâminas invisíveis, carregando o cheiro metálico de chuva iminente. Ele ajustou a mochila no ombro, os ombros curvados sob o paletó amarrotado, e deu o primeiro passo em direção à entrada. Foi então que o viu. Um brilho alienígena na garagem, um reflexo que não pertencia ali. Um sedã preto, lustroso como óleo derramado, ocupava o espaço onde o hatchback vermelho de Marina, sua esposa, deveria estar. O coração dele disparou, não com um baque surdo, mas com um galope selvagem, como se um animal preso em seu peito tivesse farejado perigo. Aquilo não era um carro qualquer. Era um Audi A4. Ele reconheceu de imediato. Linhas afiadas, grade cromada reluzindo sob a luz fraca da varanda, pneus largos que pareciam nunca ter enfrentado uma estrada de terra. Um carro que gritava dinheiro, status, intenções que ele não conseguia nomear. Os sapatos de Felipe rangeram contra o concreto rachado da entrada enquanto ele se aproximava, cada passo ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. A garagem estava mergulhada em sombras, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido intermitente de um poste de luz ao longe. Ele parou a poucos metros do veículo, os olhos percorrendo cada detalhe. A pintura impecável, o para-brisa escurecido que escondia o interior, uma única gota de água escorrendo do espelho lateral, como se o carro tivesse sido lavado há pouco. Não havia placa visível, mas algo brilhou no chão ao lado do pneu traseiro. Um chaveiro pequeno, prateado, com um símbolo que ele não reconheceu, largado ali como uma pista jogada ao acaso. Ele se abaixou para pegá-lo, o metal frio roçando seus dedos, e o guardou no bolso, sentindo um arrepio que não explicava. A porta da cozinha estava a poucos passos, a madeira lascada pintada de um verde desbotado que ele prometera consertar há anos. Ele hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta enferrujada, o coração agora um tambor descompassado. Foi então que o som o atingiu como um soco. Risadas. Não uma risada qualquer, mas um som grave, masculino, rouco como se carregasse anos de cigarros e segredos, entrelaçado ao tom mais leve e familiar de Marina. Vinha da sala, escapando pela janela entreaberta, onde a cortina bege dançava com o vento, revelando flashes de luz âmbar do abajur que ele odiava. As risadas pararam abruptamente, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Mas o eco ficou preso em sua mente. Uma nota dissonante que ele não conseguia apagar. Empurrou a porta, o rangido da dobradiça cortando o silêncio como um grito. O cheiro o envolveu primeiro. O jasmim artificial do difusor que Marina insistia em usar, misturado a algo mais quente, mais vivo, como café fresco, ou talvez o resquício de um perfume masculino que ele não conhecia. A cozinha estava impecável, a bancada de granito reluzindo sob a luz fraca, mas havia uma caneca solitária na pia, o vapor ainda subindo em espirais preguiçosas. Ele atravessou o corredor,
o assoalho de madeira gemendo sob seu peso até chegar à sala. Lá estava ela, Marina, de pé, perto do sofá de veludo cinza, o cabelo castanho solto caindo em ondas sobre os ombros, os olhos verdes brilhando com uma intensidade que ele não via há meses. Vestia um suéter azul, aquele azul profundo que ela usava nos primeiros encontros, quando ainda riam juntos, sem esforço. Seus olhares se cruzaram, e por uma fração de segundo, ele viu um lampejo de pânico atravessar o rosto dela, rápido como um relâmpago, antes que ela o cobrisse com um sorriso ensaiado. A explicação veio rápido, quase mecânica. O carro era do encanador, um vazamento no banheiro do andar de cima, já resolvido, sem complicações. A voz dela era firme, mas havia um tremor nas mãos enquanto ela ajeitava o cabelo, um gesto que ele conhecia bem. O sinal de que ela estava escondendo algo. Felipe assentiu, o chaveiro pesando no bolso como uma âncora, mas não disse nada. Seus olhos vagaram pela sala. O abajur ainda aceso, o sofá ligeiramente desalinhado, uma almofada no chão, como se alguém a tivesse derrubado na pressa. O sedã preto ainda estava na garagem quando ele olhou pela janela. Uma sombra silenciosa que parecia observá-lo de volta. E as risadas, aquelas malditas risadas, continuavam a reverberar em sua cabeça. Um fio solto em uma trama que ele sabia que precisava desvendar. Ou que talvez o destruísse ao tentar. A noite caiu sobre Felipe como uma cortina pesada. O quarto, envolto em sombras que dançavam com o vento que se infiltrava pelas frestas da janela mal fechada. Ele estava deitado ao lado de Marina, o colchão afundando sob seu peso, mas o sono se recusava a vir. O teto parecia pulsar com os pensamentos que giravam em sua mente. Um carrossel de dúvidas que girava cada vez mais rápido. O sedã preto, as risadas abafadas, o suéter azul de Marina. Cada fragmento era uma peça de um quebra-cabeça que ele não sabia montar. O ronco suave dela ao seu lado, ritmado como um metrônomo, só amplificava o vazio que crescia em seu peito. Ele virou o rosto para o travesseiro, o tecido áspero roçando sua bochecha, e tentou se convencer de que era só paranoia, o eco de um dia ruim. Mas o chaveiro prateado, agora na gaveta da mesinha de cabeceira, parecia sussurrar o contrário, seu peso metálico gravado em sua memória. Quando o primeiro raio de sol cortou o quarto, tingindo as paredes de um laranja pálido, Felipe já estava exausto. Ouviu Marina se levantar, o som dos pés descalços dela, contra o chão de madeira, ecoando como pequenos trovões. O chuveiro começou a cantar no banheiro, o vapor escapando pela porta entreaberta, e ele aproveitou para descer. A cozinha estava fria, o ar carregado com o cheiro residual de café da noite anterior. Mas havia algo mais, um leve traço de algo químico, quase metálico, que ele não conseguia identificar. Ele ligou a cafeteira, o gorgolejar da água quente preenchendo o silêncio, e foi até a sala para pegar o jornal que nunca lia. Foi então que seus olhos tropeçaram em algo que fez seu estômago dar um nó. Uma mancha escura no tapete, perto do sofá onde Marina estivera na noite anterior. Não era uma mancha comum. Não era café derramado, nem vinho tinto de uma taça descuidada. Era um borrão irregular, preto como piche, com bordas que pareciam se infiltrar nas fibras do tapete bege como raízes venenosas. Ele se agachou, os joelhos estalando com o esforço, e aproximou o rosto até quase tocar o tecido. O cheiro o atingiu como uma onda, forte, acre, um misto de graxa e óleo de motor, algo que evocava oficinas escuras e máquinas sujas. A mancha estava úmida em alguns pontos, brilhando sob a luz tímida que entrava pela janela, e ele passou o dedo sobre ela,
sentindo uma textura pegajosa que grudou na pele. Um encanador com graxa nos sapatos? A ideia era absurda, mas a alternativa, que alguém além de um encanador estivera ali, era um pensamento que ele não queria enfrentar. Levantou-se, o coração batendo em um ritmo descompassado, e caminhou até a garagem com passos que pareciam ecoar mais alto do que deveriam. O espaço estava vazio agora, o sedã preto desaparecido como um pesadelo que se dissipa ao acordar. Mas o concreto ainda guardava marcas sutis. Uma linha fina de sujeira perto da parede, como se algo tivesse sido arrastado. Foi então que ele viu, no canto, quase escondida sob uma pilha de caixas de papelão amassadas, uma chave de fenda pequena, prateada, refletindo a luz do sol em um brilho afiado. Ele a pegou, o cabo frio e liso contra sua palma, e virou-a nas mãos. Não era dele, nem de Marina. O metal estava limpo, sem arranhões, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Ele a guardou no bolso do jeans, o peso somando-se ao chaveiro que já carregava, duas pistas que pareciam gritar algo que ele ainda não entendia. No trabalho, o dia passou em um borrão. O escritório era um labirinto de divisórias brancas e vozes abafadas, o ar-condicionado zumbindo como um inseto irritante. Felipe digitava relatórios pela metade, os dedos hesitando sobre o teclado, os olhos vagando para a janela onde o céu cinzento prometia chuva. Em um impulso, abriu o navegador e digitou Audi A4 preto. As imagens surgiram na tela, elegantes, caras, o tipo de carro que pertencia a alguém com dinheiro para ostentar, não a um encanador local consertando canos em um bairro de classe média. Ele clicou em um fórum de carros, lendo sobre motores e acabamentos, mas cada linha só alimentava a semente de desconfiança que crescia em seu peito, uma planta espinhosa que apertava seus pulmões. Quando voltou para casa, o crepúsculo já engolia a rua, as luzes dos postes piscando em um ritmo irregular. Marina estava na cozinha, o som da faca cortando cenouras ecoando em um padrão quase hipnótico. O suéter azul tinha desaparecido, substituído por uma camiseta cinza sem graça, o tecido esticado nos ombros como se ela tivesse se vestido às pressas. O cheiro de alho fritando enchia o ar, mas não conseguia mascarar o peso da tensão que pairava entre eles. Ele perguntou sobre o encanador, forçando a voz a soar leve, casual, enquanto mexia no chaveiro no bolso. Ela respondeu sem levantar os olhos, os movimentos da faca nunca hesitando, dizendo que o vazamento estava resolvido, que o cara já tinha ido embora. Mas havia uma pausa antes das palavras, um espaço vazio que parecia engolir o som da faca, e Felipe sentiu aquele abismo se abrir mais uma vez. Um buraco negro que ele sabia que precisava explorar, mesmo que temesse o que encontraria lá dentro. Os dias que se seguiram foram uma corrente de silêncios cortantes e olhares que se desviavam como lâminas mal afiadas. Felipe sentia o ar da casa mais pesado, como se cada cômodo tivesse sido impregnado por uma névoa invisível que ele não conseguia dissipar. O sedã preto havia desaparecido da garagem, mas sua sombra permanecia, projetada em cada canto da mente dele. Ele começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas, detalhes que se acumulavam como poeira em uma estante esquecida. O celular de Marina, sempre virado para baixo sobre a mesa da cozinha, a tela escura refletindo a luz como um espelho cego. As saídas dela para o mercado, que agora duravam 1 hora a mais do que o necessário. O som das chaves tilintando na bolsa ecoando no corredor vazio. O perfume novo que ela usava, um aroma cítrico e cortante que invadia o quarto como uma presença indesejada, substituindo o floral suave que ele associava aos primeiros anos juntos.
Cada observação era uma lasca de madeira sob suas unhas, dolorosa e impossível de ignorar. Na quinta-feira, a tensão se tornou um nó que ele não podia mais desatar. O céu estava baixo, carregado de nuvens escuras que pareciam pressionar a cidade, o ar úmido grudando na pele como uma segunda camada. Felipe saiu do escritório mais cedo, o relógio marcando 16 horas e 32 minutos, sem avisar Marina ou os colegas. O trânsito engolia a avenida em um caos de buzinas e motores impacientes, mas ele mal registrava o barulho, os olhos fixos no para-brisa salpicado de gotas de uma chuva que ainda hesitava em cair. Estacionou a 2 quadras de casa, o Corolla prata aninhado entre uma caminhonete enferrujada e uma árvore de galhos retorcidos que lançavam sombras longas sobre o capô. Ele desceu, o vento frio mordendo suas orelhas, e caminhou até a esquina com passos lentos, quase furtivos, o coração batendo como um tambor surdo contra as costelas. Escondeu-se atrás do tronco grosso da árvore, o cheiro de terra molhada subindo do chão, e esperou, os olhos cravados na entrada da garagem. Às 17 horas e 23 minutos, o sedã preto reapareceu. Deslizou pela rua como um animal de caça, os pneus sussurrando contra o asfalto úmido, a pintura reluzindo sob a luz fraca dos postes que começavam a piscar. Ele entrou na garagem com uma precisão quase mecânica, o motor desligando com um clique suave que Felipe sentiu mais do que ouviu. A porta do motorista se abriu e o homem desceu. Alto, ombros largos que esticavam a jaqueta de couro preto, cabelo curto e grisalho, cortado com uma simetria militar. Carregava uma maleta preta, o couro gasto nas bordas, revelando uso frequente, mas seus movimentos eram calmos, confiantes, como se ele pertencesse ali mais do que Felipe jamais pertencera. O homem ajustou a jaqueta com um gesto rápido, o brilho de um relógio prateado no pulso, capturando a luz por um instante, e entrou pela porta da cozinha sem hesitar. O som da fechadura girando ecoando na rua silenciosa. Minutos depois, as cortinas da sala se fecharam, o tecido bege caindo como uma guilhotina, bloqueando qualquer vislumbre do que acontecia dentro. O sangue pulsava nas têmporas de Felipe, uma mistura de raiva e medo que queimava como ácido em suas veias. Ele saiu de trás da árvore, os sapatos afundando na grama úmida do quintal lateral, o cheiro de terra e folhas podres subindo em ondas. Cada passo era um esforço contra o instinto de correr na direção oposta, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de saber, o empurrava para frente. Aproximou-se da casa pelo lado, o coração disparado como um motor fora de controle, e espiou pela fresta da janela lateral, onde a cortina não alcançava completamente a moldura. A luz âmbar do abajur derramava-se sobre a sala, pintando sombras alongadas nas paredes. Ele viu 2 figuras, Marina, os cabelos soltos caindo sobre o suéter azul, que reaparecera como um espectro do passado, e o homem, de pé, a poucos metros dela, a maleta ainda na mão. Não havia ferramentas espalhadas, nem canos expostos, nem sinais de um reparo em andamento, apenas uma proximidade que fez o estômago de Felipe revirar. Os ombros dela relaxados, a cabeça inclinada em um ângulo que sugeria familiaridade, o homem gesticulando com uma calma que parecia ensaiada. Ele recuou, o ar preso nos pulmões como se tivesse esquecido como respirar. A grama molhada encharcou suas meias, o frio subindo pelas pernas, mas ele mal notou. Voltou para o carro com passos trêmulos, o chaveiro e a chave de fenda pesando no bolso como pedras de um rio. Sentou-se ao volante, o couro do banco rangendo sob seu peso, e ajustou o retrovisor com dedos que tremiam sem permissão. Foi então que o viu. O sedã preto saindo da garagem,
o ronco baixo do motor cortando o silêncio da rua. O homem estava ao volante, o rosto parcialmente iluminado pela luz do poste. Olhos escuros, maxilar firme, uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda. Por um instante, aqueles olhos encontraram os de Felipe no reflexo do retrovisor. Um olhar direto, afiado, que durou menos de um segundo, mas que carregava uma mensagem que ele sentiu na espinha. O sedã acelerou rua abaixo, os pneus cantando contra o asfalto, e desapareceu na curva, deixando apenas o eco do motor e o cheiro de gasolina queimada no ar. Naquela noite, Marina chegou em casa com sacolas de supermercado, o plástico esticando-se sob o peso de latas e frutas. O rosto dela estava sereno, os lábios curvados em um meio sorriso que parecia pintado, os olhos evitando os dele com uma precisão quase artística. Felipe ficou na sala, o chaveiro girando entre seus dedos, a chave de fenda pressionada contra a palma até deixar uma marca vermelha na pele. O perfume cítrico dela flutuava até ele, misturado ao cheiro de terra que ainda clingava às suas roupas, e ele sabia que não podia mais fingir. Algo estava acontecendo. Algo que ia além de um encanador, além de uma mancha no tapete, além do que ele podia suportar sem respostas. Os dias que se seguiram ao avistamento do homem no retrovisor foram uma dança lenta e sufocante, cada passo carregado de silêncios que cortavam como facas cegas. Felipe sentia a casa como uma prisão disfarçada. Os cômodos antes familiares, agora impregnados de uma tensão que grudava na pele como suor frio. Ele notava tudo. O celular de Marina, sempre virado para baixo, a tela escura refletindo a luz da cozinha como um olho fechado. As saídas dela para o mercado, que se estendiam além do razoável. O som das chaves tilintando na bolsa, ecoando como um alarme. O perfume cítrico que invadia o quarto, uma presença intrusa que sufocava o aroma floral dos primeiros anos juntos. Cada detalhe não era uma farpa cravada em sua mente, uma prova que ele não queria aceitar, mas que não podia ignorar. Na quinta-feira, o peso da incerteza se tornou insuportável. O céu estava carregado, nuvens escuras pressionando a cidade como uma tampa prestes a estourar. O ar úmido colando na pele como uma segunda camada. Felipe saiu do escritório às 16h32 sem avisar ninguém. O coração batendo em um ritmo que ele não controlava. Estacionou a 2 quadras de casa, o Corolla prata escondido entre uma caminhonete enferrujada e uma árvore de galhos tortuosos, e caminhou até a esquina com passos que pareciam afundar no asfalto. Escondeu-se atrás do tronco, o cheiro de terra molhada subindo do chão, e esperou. Às 17h23, o sedã preto deslizou pela rua, os pneus sussurrando contra o asfalto úmido, e estacionou na garagem. O homem desceu, alto, ombros largos sob a jaqueta de couro, cabelo grisalho cortado com precisão, uma maleta preta na mão. Entrou pela cozinha e as cortinas da sala se fecharam, o tecido caindo como uma sentença. Felipe espiou pela fresta da janela lateral, o coração disparado, e viu Marina com o suéter azul, o homem a poucos metros, uma proximidade que revirou seu estômago. Recuou, o olhar do homem no retrovisor queimando em sua memória. Olhos escuros, uma cicatriz na sobrancelha, um relógio prateado brilhando no pulso. Naquela noite, Marina chegou com sacolas de supermercado, o rosto sereno como uma máscara, enquanto ele girava o chaveiro entre os dedos, a chave de fenda marcando sua palma. Ele sabia que precisava agir. Na sexta-feira, a decisão veio como um trovão silencioso. Disse a Marina que ficaria até tarde no escritório. A voz firme apesar do tremor interno,
e viu o alívio passar pelos olhos dela como uma sombra fugaz. Mas em vez disso, voltou para casa assim que ela saiu para o suposto Pilates. O céu agora um manto de chumbo, o vento carregando o cheiro de chuva e folhas podres. A casa estava silenciosa. O rangido do assoalho sob seus pés, amplificado pela adrenalina que pulsava em suas veias. Começou pela garagem. O concreto fria sob as mãos enquanto procurava pistas. Apenas marcas de pneus e o eco do sedã em sua mente. Subiu ao quarto, o ar carregado com o perfume cítrico dela, e revirou gavetas, o barulho de madeira contra madeira ecoando como tiros abafados. Abriu caixas de joias, o tilintar de brincos e pulseiras misturando-se ao som da respiração pesada. Vasculhou bolsos de casacos, o tecido áspero roçando seus dedos. Nada. Até que desceu ao porão, um lugar esquecido, o ar denso com o cheiro de mofo e poeira, as tábuas rangendo sob seu peso como ossos velhos. A luz fraca da lâmpada pendurada balançava, lançando sombras que dançavam sobre caixas empoeiradas e móveis quebrados. Uma cadeira sem assento, uma cômoda com gavetas tortas. No canto, atrás de uma estante bamba, ele viu algo que fez seu coração parar. Um cofre pequeno, embutido na parede, quase invisível sob a tinta descascada e rachada. A superfície estava fria, o metal gelado contra seus dedos trêmulos, e ele pegou a chave de fenda do bolso, o cabo prateado brilhando na penumbra. Encaixou-a na fechadura com um clique que ecoou como um disparo, e o cofre se abriu, revelando um envelope pardo amassado, um celular pré-pago coberto de arranhões e uma foto polaroid desbotada. Na imagem, Marina, mais jovem, o cabelo castanho solto ao vento, sorria ao lado do homem grisalho. Os dois em uma praia de areia branca, o mar ao fundo como um espelho partido. O sorriso dela era livre, os olhos dele duros, e Felipe sentiu o chão tremer sob seus pés. Abriu o envelope com mãos que não obedeciam direito, o papel rasgando nas bordas. Dentro, contratos, recibos, transferências bancárias, milhares de reais movimentados ao longo de anos, assinados por Marina e pelo homem, em nome de uma empresa chamada Luz Oculta. O celular vibrou ao ligar, a tela rachada iluminando-se com mensagens recentes. Ele está desconfiando. Termine logo. O pagamento sai amanhã. O sangue de Felipe gelou, o porão girando ao seu redor, o cheiro de mofo sufocando-o como uma mão invisível. Não era um caso, era um esquema, uma teia de segredos que o engolia sem que ele percebesse. O ronco do motor na garagem o arrancou do transe. O sedã preto estava de volta, o som dos pneus contra o concreto cortando o silêncio como uma lâmina. Ele subiu as escadas correndo, os documentos agarrados ao peito, o celular na mão, o coração na garganta. A porta da cozinha se abriu e Marina entrou, o suéter azul manchado de suor nas costas, os olhos arregalados ao vê-lo. Atrás dela, o homem grisalho, a maleta preta na mão, o relógio prateado brilhando como um farol. Seus lábios se curvaram em um sorriso lento, afiado como uma navalha, e ele abriu a maleta, revelando não ferramentas, mas uma pistola pequena, preta, o cano apontado diretamente para o peito de Felipe. O ar parou, o tempo congelou, o cheiro de graxa e perfume misturando-se em uma nuvem sufocante. Mas o tiro nunca veio. O homem caiu, o corpo desabando no chão com um baque surdo que fez o assoalho tremer, o sangue escorrendo em riachos escuros pelo piso da cozinha. Marina estava de pé, a faca de cozinha na mão, o cabo branco manchado de vermelho, os dedos trêmulos agarrando-o como se fosse sua última âncora. Seus olhos encontraram os de Felipe, arregalados, selvagens, cheios de um medo que ele não via há anos, talvez nunca tivesse visto. O celular pré-pago vibrou na mão dele,
a tela iluminando-se com uma nova mensagem. Você é o próximo. O número era desconhecido, mas o peso daquelas palavras caiu sobre ele como uma pedra. Não era o homem no chão o remetente, nem Marina, que agora tremia como uma folha ao vento. Era outra pessoa, alguém que assistia de longe, alguém que sabia de tudo. Os documentos, o cofre, o sangue na cozinha. O verdadeiro mestre do jogo nunca estivera na garagem. O sedã preto, o encanador, o homem grisalho, eram apenas peças, iscas em um tabuleiro que Felipe e Marina nem sabiam que estavam jogando. A faca caiu das mãos dela, o som metálico contra o chão, ecoando como um grito final, e ele percebeu tarde demais que o carro na garagem nunca fora o início. Era o fim de uma armadilha que já os havia engolido inteiros.